começar a aula de hoje, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho para notificação e já deixa um like aí se você já é meu aluno e sabe que o vídeo vai te ajudar na prova. Se você ainda não é meu aluno e é a primeira vez que você está aqui no canal, considere deixar o seu like se esse conteúdo agregar no seu conhecimento de alguma maneira. Vamos lá! Hoje a nossa aula vai ser de via vestibular, então vou falar hoje do nervo vestíbulo coclear. O nervo vestíbulo coclear está localizado no sulco bulbopontino lateralmente, veja aqui no sulco bulbopontino, nervo abducente, nervo facial e mais lateralmente o nervo vestíbulo coclear. Especificamente hoje a gente vai falar da parte vestibular do nervo vestíbulo coclear. A parte coclear você vai encontrar aqui no vídeo que está aparecendo no card aqui em cima. Para a gente entender a via vestibular, a gente tem que voltar um pouquinho aqui para o osso temporal e identificar dentro da parte petrosa do osso temporal o meu labirinto ósseo. Então, eu observo aqui a cóclea, de onde vai sair a parte coclear, a parte auditiva do vestíbulo coclear, e saindo aqui do meu labirinto, a parte vestibular. Juntos eles formam o oitavo par de nervo craniano, o nervo vestíbulo coclear. Quando eu observo aqui esse corte da parte petrosa do osso temporal, eu vou perceber que eu tenho um labirinto formado na parte óssea, e dentro dessa parte óssea eu vou identificar aqui um outro labirinto, que é o labirinto membranoso, representado em azul. Dentro do labirinto membranoso eu vou ter um líquido chamado de endolinfa, e entre o labirinto membranoso e o labirinto ósseo eu vou ter um outro líquido chamado de perilinfa. O movimento da cabeça vai mexer a perilinfa e a perilinfa vai propagar essa vibração do movimento para o labirinto membranoso, que vai mover dentro dele a endolinfa. É importante ressaltar que tem uma comunicação aqui entre o labirinto membranoso e o ducto coclear, que estará presente aqui dentro da cóclea. Quando eu observo aqui aumentado, eu percebo a presença aqui na região vestibular do sáculo. Tenho aqui um ducto utrículo sacular, aqui eu percebo o utrículo, e do utrículo eu vou ter aqui nesse pilar comum a saída dos canais semicirculares anterior e posterior, e eu vou observar saindo diretamente do utrículo meu canal semicircular lateral. Percebo que eu tenho de cada canal semicircular uma região mais dilatada denominada de ampola. Então, estruturas importantes aqui: sáculo, utrículo, os canais semicirculares e as ampolas. Vou observar aqui na região vestibular, região de sáculo e de utrículo, eles vão ter uma região mais escurecida denominada de mácula. E vai ser nessa região macular que eu vou ter os meus receptores responsáveis pelo movimento no caso da mácula localizada no sáculo, movimento vertical da cabeça, e da mácula localizada no utrículo, movimento horizontal. Terei também aqui nas regiões de ampola dos canais semicirculares, que são essas regiões mais dilatadas, a presença de cristas, que estarão relacionadas muito mais com o movimento de rotação da cabeça. Para a gente ter uma noção melhor de tridimensionalidade, eu trouxe aqui essa orelha para vocês, onde a gente observa aqui a orelha externa. Se você quer conhecer mais da orelha externa, vai lá para a aula de anatomia da orelha e via auditiva. Observa aqui o meato acústico externo, que vai se terminar na região de tímpano, fixado no tímpano e dando acesso à orelha média, o manúbrio do martelo, bigorna e estribo. Muito bem, estribo vai bater aqui na janela oval da região vestibular do meu labirinto membranoso. Observa aqui região coclear e região vestibular. Da região vestibular, vou observar meu canal semicircular anterior, que algumas literaturas vão chamar de superior.
canal semicircular posterior e canal semicircular lateral. Observo aqui, nesses canais, a presença de regiões dilatadas, que são as ampolas. Saindo da parte coclear, o nervo coclear. E saindo da parte vestibular, o nervo vestibular. Juntos eles formam o nervo vestíbulo coclear. Vou identificar aqui região de gânglio superior do vestíbulo coclear, que vai receber aqui, olha só, um ramo superior. Esse ramo superior, conforme eu observo aqui, ele estará ligado a utrículo, sáculo e, retornando aqui um pouquinho, cristas que estão dentro das ampolas dos canais semicirculares superior e lateral. Vou conseguir identificar aqui posteriormente que deste gânglio, vestibular inferior, vou receber aqui aferências de crista de canal semicircular posterior e região vestibular. Qual que vai ser a função de cada um desses canais semicirculares? Observem aqui, mostrando na peça anatômica. No caso do anel semicircular anterior, movimento de fazer sim com a cabeça, ou seja, flexão do pescoço. No anel semicircular, no canal semicircular, melhor, lateral, movimento de não, ou seja, rotação da cabeça, enquanto que no canal semicircular posterior, movimento de lateralização da cabeça, ou seja, encostar as orelhas nos ombros. Dando continuidade, portanto, à nossa via vestibular, vou conseguir observar, então, mácula na região de utrículo e de sáculo e na região de ampola a presença de cristas. Lembrando que o sáculo movimento vertical, o utrículo movimento horizontal. Vou observar na região de máculas a presença das minhas células ciliadas, que estarão imersas aqui numa matriz gelatinosa, enquanto que na região de ampola vou observar a crista também envolvida numa substância gelatinosa denominada de otogelina. As minhas células ciliadas, lembrando que eu tenho células ciliadas do tipo 1 e do tipo 2, elas estarão presentes aqui dentro da região de mácula e de crista. Tenho células ciliadas do tipo 1 e do tipo 2. As células ciliadas do tipo 1 elas estarão presentes muito mais na via auditiva, enquanto que do tipo 2 na via vestibular. Qual que é a diferença de um e de outro? Na célula ciliada do tipo 1 eu tenho um formato de cálice, portanto é um formato mais arredondado, enquanto que do tipo 2 ela tem um formato mais cilíndrico. Quanto ao domínio apical, vou observar a mesma formação em ambas, que é a presença de um sinocílio, que é o cílio verdadeiro maior, e a presença aqui de estereocílios, conforme eu observo aqui nessa microscopia eletrônica de varredura que foi colorida digitalmente. Então eu tenho aqui a presença de um sinocílio e os demais são estereocílios. Com relação à parte nervosa, do neurônio aferente e neurônio eferente vão se relacionar diretamente com a minha célula ciliada do tipo 2, enquanto que na do tipo 1, o meu neurônio eferente vai se ligar ao neurônio aferente. Vamos falar da parte importante agora, que é a minha parte de via. Então, vou observar aqui região de gânglio vestibular, recebendo informações, recebendo aferências de labirinto. Terei aqui o meu primeiro neurônio, que vai adentrar via nervo vestíbulo coclear na minha região vestibular de ponte, e bulbo vai estar aqui numa região de transição. Essa região vestibular fica localizada no assoalho do quarto ventrículo. Se você precisar relembrar assoalho de quarto ventrículo, vai lá para a minha aula de tronco encefálico, que eu mostro essa região lá. E percebo que eu vou chegar aqui, região
vestibular que possui 4 grupos de núcleos principais. Um grupo lateral, um grupo medial, um grupo superior e um grupo inferior. Vamos, portanto, marcar aqui de cores diferentes. Vou acelerar essa parte, vou representar aí de vermelho o meu núcleo vestibular lateral, de azul, núcleo vestibular medial, de amarelo, núcleo vestibular superior e de verde, núcleo vestibular inferior. Vou conseguir observar, voltando aqui para o laser, que do meu nervo vestíbulo coclear, eu vou ter primeiro um envio de informação para o cerebelo. Estou falando aqui de uma via aferente dentro da minha via vestibular. Então, indo para o cerebelo, eu tenho aqui uma conexão aferente, vai lá para lobo, flóculo nodular. Vou chamar isso daqui de fascículo vestíbulo cerebelar, que sai de vestíbulo e vai para cerebelo. Vou ter células, vou ter neurônios que vão fazer esse caminho direto para o flóculo e vou ter outros neurônios que vão fazer sinapse no núcleo vestibular lateral para depois enviar aqui informação para nódulo. Minha gente, essa é uma via inconsciente, olha, ela está indo para o cerebelo. E essas vias vão informar aqui a posição da cabeça. Importante ver que eu também vou ter, saindo aqui de núcleo fastigial, uma informação eferente que volta aqui para o núcleo vestibular lateral e de núcleo vestibular lateral, elas vão se dirigir para núcleo vestibular medial e eu vou ter aqui a presença do trato vestíbulo espinal lateral, trato vestíbulo espinal lateral. Ele vai descender para a região de medula. No caso do medial, observo aqui ipsilateralmente. E no caso do medial, percebo que essa informação vai descender contralateral para controle de músculos axiais e músculos extensores de membros. Minha gente, estou falando aqui, olha só, de uma informação eferente que vai sair de cerebelo e vai descender para a medula. Qual que vai ser a função deles? Coordenar músculos relacionados com postura. Quando você tropeça, por exemplo, você tem um reflexo em que eu tenho a contração de músculos extensores de membros para a gente tentar manter o equilíbrio para evitar a queda. E também de músculos axiais, músculos posturais. Vou observar aqui, saindo de núcleo vestibular superior, ascendendo pelo fascículo longitudinal medial, neurônios que vão fazer sinapse com núcleo de troclear e núcleo de óculo motor. Nervo oculomotor, nervo troclear, mais para baixo aqui na região de colículo facial, nervo abducente, que são os 3 nervos que vão controlar a musculatura extrínseca de olho. Isso saindo de núcleo vestibular superior. Saindo de núcleo vestibular medial, eu vou ter aqui cruzamento na linha mediana, que vai vir uma via descendente junto com o fascículo longitudinal medial e uma via ascendente. A via descendente vai ser uma via eferente, portanto, um trato vestíbulo espinal, enquanto que a via superior vai correr junto com o fascículo longitudinal medial para fazer sinapse com núcleo de abducente, troclear e óculo motor. Então, de forma muito resumida, o que eu preciso saber da via vestibular? Que eu vou ter uma paradinha aqui em núcleo vestibular lateral, que vai mandar informação para o cerebelo de movimento de cabeça, e uma via eferente que vai sair do cerebelo e vai vir aqui para núcleo vestibular lateral, enviar informação para núcleo vestibular medial, que do núcleo vestibular medial eu vou ter uma via que vai só para a parte superior, controle de movimento de globo ocular, e uma que vem só para a inferior, controle de movimento de músculos axiais e músculos extensores. E eu vou ter do meu núcleo vestibular medial uma via que vai ter uma parte ascendente e uma parte descendente. Essa via que sai do núcleo vestibular medial tem esse controle contralateral, enquanto que as que saem de núcleo vestibular superior e núcleo vestibular inferior vai ter aqui um controle ipsilateral. Então, resumindo, do cerebelo eu vou ter minha conexão eferente através das células de Purkinje que vão sair e vão para núcleos vestibulares, indo para núcleo vestibular medial, fascículo longitudinal medial, controle
de movimento de cabeça e músculos oculares. Com relação à conexão aferente do cerebelo, eu vou ter saindo de núcleos vestibulares, indo para lobo flóculo nodular, conhecido também como vestíbulo cerebelo, o fascículo vestíbulo cerebelar, que é uma via inconsciente para a informação de posição da cabeça, que é justamente essa via aferente que vem para nódulo e flóculo. Com relação à via consciente, a gente tem pouca descrição na literatura. O Machado levanta que possivelmente tem um relé talâmico e ele sugere como projeções corticais, neurônios que vão para as margens de sulco lateral, córtex insular posterior e lobo parietal aqui na região de área somestésica primária correspondente à posição da face. Então eu estou falando aqui, representado em azul, de giro pós-central, área somestésica primária relacionada à face. E essa foi a aula de hoje. Podem sair para o intervalo. A aula foi um pouquinho mais pesada, então de merenda a gente vai ter um risoto de alho poró e parmesão. Até o próximo vídeo!